Edu Panzi, boa noite. Um abraço, João, um abraço pra você, pro Renatão, que já tá aqui com a gente, pra quem tá ligado no Bastidores. Eu queria agradecer a audiência no YouTube, muitos já até ouviram o início da história triste que o Renato Rios Neto vai contar aqui, porque no intervalo interativo a gente já estava adiantando um pouquinho, mas vamos contar para todo mundo, para os nossos milhões de ouvintes, e te convidar também para conhecer e acessar o canal da Itatiaia no YouTube. Já somos o maior de todas as rádios de Minas Gerais e você é muito bem-vindo nele. Acesse o YouTube da Rádio de Minas. Ô, João, você lembra que domingo no Bastidores eram 270 mil, né? Já tem 3 mil a mais. Não para de crescer, graças a Deus, indo muito bem e a turma cada vez mais próxima. Agora, ô Renato, eu queria tanto abrir o programa hoje feliz, alegre, falando da vitória do Atlético, que o Atlético pode ser campeão amanhã, da coisa comovente que foi o Mineirão ontem. Eu não sei se você teve no Mineirão ontem. Não, porque tava aqui no plantão. Tava na luta, né? O Renato é um grande atleticano, né? Nunca escondeu isso. Tenho certeza que tá feliz da vida. Nossa com senhora, o provável título do Atlético, que só falta o carimbo agora, mas vai sair. Agora a gente não vai poder falar disso na abertura, porque tem uma notícia estarrecedora, tem uma notícia triste agora. Um torcedor assassinado na saída do Mineirão. Eu disse aqui na abertura que um ônibus com torcedores da Galocura foi interceptado por torcedores da Máfia Azul. E aí no intervalo o Edu Panzi me corrigiu. Não são torcedores da Galocura nem torcedores da Máfia Azul. Nós estamos dizendo de bandidos que quebraram o ônibus todo, onde tinha, sim, muitos torcedores de torcida organizada, da Galocura, muitos atleticanos, mas também tinha gente que não tinha nada com isso, porque era um ônibus do MOVE, um ônibus comum que leva o trabalhador, leva o cidadão. Tinha gente comum, gente que nem era de torcida. Dia de Enem, né? Mesmo se fosse só gente de torcida, já era inaceitável. A coisa se torna mais grave ainda. O Renato, é inacreditável que no ano de 2021, de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda aconteça um trem desse, Renato. Inacreditável e inaceitável, né? A Itatiaia foi a primeira equipe a chegar no local. Quando eu me deparei com o ônibus, eu até arrepiei. Falei, meu Deus do céu, passou um tsunami aqui. Não sobrou nada do ônibus, não sobrou nada deste MOVE que ia da estação Vilarinho, em Venda Nova, até a estação Barreiro. E o ônibus estava lotado, tinha cerca de 50 passageiros, muitos integrantes da Galocura, mas muitas pessoas que não tinham nada a ver com a história, jovens que foram no jogo e que não são de torcida organizada. Eu conversei com alguns lá, que eram pessoas, adolescentes que estão aí no jogo feliz da vida, e tomaram um couro lá, rapaz. O menino tava com uns vergões nas costas, assim, que é uma coisa de louco, parecendo aquela chibatada da escravidão. E assim, pô, imagina um menino de 15, 16 anos que vai no campo e volta com um hematoma desse, cara. E aí eu conversei, por exemplo, era taco de beisebol, pedra. O Renato publicou cabo de enxada. Você publicou uma imagem de um artefato, eu não sei se aquilo é uma bomba, cheio de prego envolto. Exatamente. Se aquilo explode, voa prego pra tudo quanto é lado. O Major Gleidson, que é o subcomandante do 41º Batalhão, que foi o próprio Major que prendeu os caras. Né? Isso aí, a casa caiu rapidão, né? Essa resposta foi muito boa, pelo menos. Ele estava me falando que é uma bola de sinuca, que os caras fazem um buraco e põem ali dentro pólvora e prego, pedaço de metal. Isso mata, cara. Isso é uma bomba, isso é um artefato terrorista. Vamos falar a verdade, isso foi um ataque terrorista. E assim, eu fico imaginando, João, tinha idosos com crianças, né? As testemunhas me falaram isso. Imagina o pavor dessas pessoas de serem interceptadas. Descreva assim, pra gente, Renato, o que aconteceu? O que a polícia já sabe que aconteceu? Descreva o passo a passo desse crime inaceitável, e não tem outro termo. Inaceitável. Você que tá na live da Itatiaia, você que tá no Itatiaia no YouTube, tô vendo aqui, era soco inglês. Fogos de artifício, bomba, pedaço de pau, taco de beisebol, cabo de enxada. Uma coisa inacreditável. O que tivesse de arma, eles levaram. E a cena foi o seguinte, João. Esse MOVE estava ali naquela alça que sai ali do anel para pegar a via do minério, ali no Barreiro, né? Uma alcinha que faz uma curva assim. Nessa alça, chegou uma Blazer branca, fechou o ônibus e os camaradas desceram, igual terrorista mesmo, desceram daquele jeitão mesmo e foram quebrando tudo. E aí
entraram dentro do ônibus, já jogaram coquetéis molotovs dentro do ônibus. Por muito pouco o ônibus não ficou completamente sediado. Imagina a situação, hein? Tanto que vários dos feridos, um ferido que está no Hospital João 23, que é inclusive filho de um policial militar, que também, de acordo com o pai, aí, nem seria de torcida organizada, ficou com queimaduras de 2º grau. E aí entraram no ônibus e fizeram um verdadeiro arraso, sabe? Não sobrou pedra sobre pedra, não ficou uma janela intacta, João. Quebraram tudo e, infelizmente, hoje, agora há pouco, né? Deixa eu contar a história primeiro, né? E aí entraram nessa Blazer branca depois da porrada de todo mundo, a polícia estava por perto, já fez a casa cair, os 6 foram presos e entre os presos há um indivíduo, Samuel, de nome Samuel, que seria presidente da Máfia Azul, João. Entre os que estavam nessa van? Entre os que estavam nessa van, nessa Blazer branca. E quantas pessoas foram detidas, Renato? 6. Todo mundo? Todo mundo. Os 6 que estavam, ninguém escapou, foi todo mundo Ninguém pego. escapou. Pelo menos isso foi uma resposta muito rápida da Polícia Militar. Parabéns Tá à de nossa parabéns. PM, Fez viu? a casa Parabéns cair à rapidão. nossa PM. Que alegria saber que nós temos a melhor PM do Brasil e que agiu prontamente. Prontamente. E os 6, vale ressaltar, os 6 foram flagrados, autuados por organização criminosa, homicídio consumado e homicídio tentado. Porque no final da tarde de hoje, infelizmente, uma das vítimas, o Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos, faleceu no Hospital João 23. Ele que tomou paulada na cabeça. 20 anos. Meu 20 Deus anos. do céu. 20 anos, era integrante 20 da anos? Loucuras. 20 anos, nasceu em Tiraram a 2001. vida de um rapaz de 20 anos. Ele nasceu até no dia do meu aniversário, por isso que me chamou a atenção. 12 de junho de 2001. 2001, João. Outro dia, né? 20 anos, gente. Tiraram a vida de um rapaz de 20 anos com a desculpa do futebol. 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 Porque isso é desculpa, isso Eles usam o isso é futebol. gangue, isso é quadrilha, isso é Usam o futebol. bandidagem. É o ganguismo, né? Futebol não tem nada com isso. O torcedor de bem do Cruzeiro não tem nada com isso. Porque não tem cruzeirense que compactua com isso, não. E se alguém compactuar, é tão bandido quanto eles. E a gente fala É? aqui com total independência, porque quando aconteceu o contrário, que foi aquele absurdo da Nossa Senhora do Carmo, onde um torcedor do Cruzeiro foi barbaramente assassinado, nós batemos com a mesma intensidade. Cobramos com a mesma veemência. E eu desejo que o resultado seja o mesmo. Porque o Ministério Público agiu de maneira muito firme e incisiva naquela oportunidade. Quero aqui dar um destaque para o doutor Francisco Santiago. Exatamente. Fez um trabalho muito bonito naquela época. E quero destacar também o doutor Eduardo Machado Costa, que fez um trabalho muito firme no judiciário para que aquilo ali não acabasse em pizza e para aqueles criminosos pagarem pelo que fizeram na Nossa Senhora do Carmo na saída de um evento de MMA. Exatamente. Que o Ministério Público tem a mesma conduta que foi impecável naquele caso, que tenha de novo e que o Judiciário haja com o mesmo rigor e também de maneira impecável como agiu naquele caso. E nesse caso já tá com a faca e o queijo na mão, porque os 6 já foram presos. Então, assim, já foram presos com todas as provas técnicas, porque o carro foi apreendido, a Blazer branca, as armas foram apreendidas e os 6 já estão na tranca. Então, acho que o caminho para a justiça ser feita nesse caso específico já está muito encaminhado. E, inclusive, o Ministério Público já se movimentou, viu, João? A Máfia Azul foi banida, né? O Ministério Público fez uma recomendação, na verdade, para a Federação Mineira de Futebol, para que a Máfia Azul seja banida dos estádios por 6 meses, não só aqui em Minas, como em todo o país. Né? E também, inclusive, que a Máfia Azul não utilize sua sede nos dias de jogos sob a pena de multa de R$50 mil. Foi uma recomendação que o Ministério Público fez hoje. Olha, eu sempre me Mineira de Futebol. preocupo muito com a coletivização, sei lá nem se existe esse termo, em tornar coletivo o delito que é do indivíduo. É claro que Generalizar, né? é claro que a São 6 que tem que torcida pagar ali, né? é claro que tem mais gente de torcida envolvido sempre que acontece essas coisas. Agora, não vamos vir com essa história e não tô nem dizendo que foi isso que foi feito, não tô dizendo que tá errada a medida. Tem que pegar esses 6 caboclos e botar pra pagar. Eles Punição exemplar, né? exemplar. Ô, gente, nós estamos falando de um ônibus que foi invadido
Isso é terrorista, gente. Não, Isso é gesto de terrorismo. Ô, Que João, eu vi o barbárie é motorista, essa? o motorista, tadinho, tava tremendo. Coitado do igual motorista, gente. O motorista do ônibus, eu tentei entrevistá-lo, né, ontem, mas, claro, ele não tinha condições, cara. Tá de choque. Tá de choque. Ele ainda tomou um buléu, ele tava até com um rosto meio inchado, assim, que sobrou até pra ele. Até pro guerreiro do volante lá, que tá trabalhando, né, uma profissão estressante, difícil, e tomou um couro lá também. Porque o pessoal, quando eles entram num ônibus desse, com essa fúria que eles estavam, eles dão porrada em que eles vêm na frente. Olha, né? nós estamos aqui no YouTube com as imagens do ônibus, com a imagem dos 6 bandidos que foram presos. Coloca aí pra mim a imagem dos artefatos que foram presos com eles. Coloque aí. Renato Rios Neto outro dia deu furo do cangaço lá no interior de Minas, né? Do novo cangaço. E trouxe as imagens, trouxe as fotos, trouxe tudo. Coloca aí as fotos, por favor, dos equipamentos usados E ontem por também essa foi furo, viu, bandidagem. João? Não é que a gente tá se vangloriando, não, porque é um fato triste, mas a gente estava lá para informar a sociedade, né? Em primeiríssima mão, esse caso que já entra aí no histórico do jornalismo policial, da crônica da segurança pública. Tá na tela aí ó, as imagens. ali. Gente, soco inglês, você conhece tudo, Renato. Eu vi ali soco inglês, eu vi ali foguete, eu vi ali bomba, cabo de enxada. Você falou taco de beisebol, né? Aquele redondinho Esse ali é a bola de redondinho aí. sinuca com pregos e metais, né? É uma bola E de pólvora. sinuca com pregos, com pólvora, e aí eles põem isso dentro aí, né? Joga isso aí. O próprio policial falou, Renato, tem que ter até cuidado para manusear isso aí, porque é muito rústico, isso aí pode explodir do nada. Deixa eu fazer uma reflexão coletiva aqui. Eu quero que você que é pai, que tá em casa, você que é mãe, você que é filha, você que é filho, eu quero que você faça uma reflexão e imagine um negócio. Imagina que o seu pai é motorista de ônibus. Que ele sai de casa de manhã para pegar o ônibus que ele trabalha no Move e tá lá na escala para ele o seguinte: o senhor vai trabalhar na linha que vai fazer Mineirão, centro da cidade. Esse cara vai trabalhar. Aí na hora que seu pai chega em casa, ele fala o seguinte: olha, eu tomei pedrada, explodiram bomba, quebraram o ônibus a golpes de cabo de enxada, Jogaram coquetel molotov. jogaram um coquetel molotov dentro do ônibus enquanto eu trabalhava pra sustentar minha família. Um bando de vagabundo, de marginal, Bandido. que se usa do futebol, vai lá fazer isso. Agora imagina se você é marido, se você é filha, se você é filho, de escutar sua mãe dizendo o seguinte: olha, minha mãe saiu de casa num domingo pra trabalhar, foi pro Mineirão pra ficar na bilheteria, pra ganhar 100 e poucos reais de cachê, pra trabalhar num dia, pra no dia seguinte usar esses 100 reais pra ir na feira, pra botar comida dentro de casa, e depois dela trabalhar o dia inteiro. Às vezes nem de futebol a pessoa gosta, às vezes tá lá trabalhando pra botar o leite, sustento dentro de casa, e chega 6 bandidos, chegam 6 marginais pra quebrar um ônibus todo, com uma mulher dessa trabalhando lá dentro. Que país que a gente tá vivendo, E gente? esse caso específico dessa senhora que você usou como exemplo, João, ela tava toda suja de sangue. Sangue dela, sangue dos outros. Imagina isso. A Igual você entrevista falou, dela imagina é chegar em chocante. casa. A entrevista sua dela família- é chocante. Ela sua falando que família era te sangue vê de outras assim. pessoas, dela, não sabia que era sangue dela, dos outros. É um negócio surreal. Surreal, cara. Então, assim, né? A primeira resposta foi dada, a casa caiu, os militares aí do 41º Batalhão. Agora, vamos acompanhar, João, e o caso já está na mão da Homicídios Barreira, um delegado muito experiente, Alexandre Fonseca, que fez aí vários casos emblemáticos, aí, como, por exemplo, o caso da Lorenza de Pinho, né? Foi o delegado desse caso. Eu tenho certeza, a caneta dele é pesada, eu tenho certeza que vai amarrar um inquérito, né? Vai investigar a fundo essa história, porque foi completamente premeditado. Não dá pra dizer que foi calor da emoção. Não, foi que nem é o dia nem isso? tava julgando, né? Então, assim, Que é os caras isso? fizeram uma armadilha, Tem uma todos os emboscada. agravantes possíveis. Todos os agravantes possíveis. Motivo- Longe do Mineirão, né? Motivo absolutamente banal, premeditado, tudo errado, tudo é inaceitável. É uma que fizeram. covardia absurda, covardia absurda. E olha, se bobear na hora que for levantar a ficha aí, é difícil ter algum primário, viu? Não, é inclusive difícil. vários com passagens, um deles inclusive por homicídio.
né? Você Então, tá assim, maluco. E isso só acaba turma tirando gente boa mesmo. Isso acaba tirando a vontade para próximos jogos, João. Você tem um filho, você vai mandar ele Gente, pegar um isso ônibus tira a coletivo. alegria. Não, Isso tira a É igual eu alegria. falei, o menininho que eu vi lá no... Menininho, assim, um rapazinho de 14, 15 anos, que tava com um vergão nas costas. Assim. Esse menino vai no jogo de novo, cara. O cara tomou um couro no ônibus de graça, rapaz. Ele nem é de galocura, nada. Tava com a camisa do Atlético, devia estar feliz da vida lá, que viu o Hulk fazendo gol. Aí tomou uma porrada dessa no Olha, ônibus. mesmo se fossem da galocura, nada dá o direito a isso. Nada porque justifica. isso não tem nada a ver com futebol. Isso é banditismo. Banditismo. Isso é banditismo. É ganguismo, é Cara, mentalidade olha, da violência pela violência. A nossa né? sociedade tem que responder a isso de maneira muito dura. O nosso Ministério Público, que é o guardião da lei, da sociedade, eu conheço bem a seriedade do trabalho do Ministério Público aqui de Minas Gerais. O nosso judiciário tem que responder com mão pesada, com firmeza nisso, fazer o que fizeram naquele caso lá atrás, quando o torcedor foi assassinado. Na E Avenida Nossa Senhora do Carmo. eu acho que esse caso é ainda mais grave. É ainda mais grave. Por quê? Mas por que é mais grave? Porque naquele caso era briga, não justifica, tá tudo errado, mas era briga... Os linhas de frente. Os vamos linhas dizer de assim. frente, de torcida, todo mundo sabia, tava ali. Tava reunido num evento. Aqui, gente, pegaram um monte de inocente. Se fosse numa guerra, diríamos que atingiram alvo civil, Isso, né? Atingiram alvo A civil. comparação é boa. Eu tô falando do Foi motorista ótimo. de ônibus. Isso eu tô nem- falando da é um crime de guerra, né? bilheteira. Nem na Pelo guerra amor de pode Deus, isso, né? gente. Nem Pelo na amor de guerra Deus. pode isso. E não estou dizendo, tá tudo errado o que aconteceu claro, com a Senhora do Carmo. E me entendeu bem o preocupa argumento. muito, porque a gente trabalha com futebol há muito tempo e essa não é a primeira vez, é o revanchismo. Exatamente. A polícia E aí- precisa ficar de olho, precisa ter uma conscientização para que não venham querer fazer justiça do outro lado. Mas o Edu e presidente Renato. do Atlético, hoje, só nesse tom aí, o Sérgio Coelho se reuniu com o presidente da Galocura hoje e pediu bom. pra botar... Sérgio Coelho Pra botar água na fervura, pra botar... né, falou que a torcida pediu serenidade da Galocura e falou que violência gera violência e que é necessário acabar com esse ciclo. Até Então, porque já estão presos. Eu acho que, inclusive, serve Achei de... bacana essa Serve fala de aí, bom né? exemplo para dirigente que quer ficar sustentando torcida Isso. organizada e quer se esconder atrás dela. Porque teve dirigente outro dia escondido atrás de torcida das mais violentas, inclusive, né? Então que sirva de alerta, não adianta Usar deixar... como conivente, né? O presidente do Atlético é um cara de bem, decente, trabalhador, E cara agiu rápido, hein? espetacular agiu e rápido. agiu de maneira muito firme. Mas que sirva de exemplo para outros que não o presidente do Atlético, que andam se escondendo atrás de torcida organizada, das mais violentas, das que têm piores históricos, inclusive, né? Exatamente. Então E eu depois acho não que... adianta vir com discursinho meia boca, não, né? Tem que botar na prática. Depois que incentiva, depois que dá a M, Comenta. não adianta, né? Depois não adianta. Então eu achei bacana essa iniciativa do Sérgio Coelho, que falou, gente, vamos respirar, né? Revanchismo não leva a nada, serenidade, violência gera violência. E o próprio presidente da Galocura, de acordo aí com a informação que ele deu nesse encontro, vai pedir da galera que segure a onda. Eu vou né? Que contar deixe na só mão um da caso justiça. pra gente poder ir pro intervalo. Só um caso. Teve uma vez que alguém resolveu fazer, na melhor das intenções, o Clássico da Paz. Atlético e Cruzeiro. Tiveram muitos, né? Aí nós abrimos aqui espaço, com toda boa vontade, com a melhor das intenções, com o coração aberto. Aí veio aqui um pessoal da Máfia Azul e outro da Galocura. Não, porque vai ser o jogo da paz, porque nós reunimos, nós fomos lá na federação, com a polícia. Acabou! Um tava cercando o outro aqui na esquina da Rádio Itatiaia. Pra fazer emboscada. É duro. Aí teve que vir camburão da polícia pra escoltar uma turma pra ir embora. É duro, né, João? Os caras que estavam aqui falando de paz estavam se atracando ali, um fazendo tocaia pro outro na esquina. Não é futebol. Pelo O amor de pessoal Deus, do Batalhão gente. de Choque me fala muito isso, sabe, João? Falou, é difícil você confiar nesses caras, porque eles vão na reunião, não, assinam lá termos e mais termos. Pode ficar tranquilo, doutor, nós vamos comportar aqui. Chega no jogo, quebra tudo. Os Eu mesmos lembro- caras que assinaram ali. Eu lembro do Tenente Coronel Então, Queiroz, que já deve ter encerrado grande a Queiroz, trajetória ele dele, já tá deve ter reformado. um coronel, Mas, provavelmente, né? Ele tá sempre seguindo a gente no Insta, o Eu Coronel lembro Queiroz. do Deve tá no Queiroz, QAP que aí, né? tanto tempo batalhou no estádio, que teve aqui comigo uma vez, falou assim, ó, João Vitor, eu já não sei mais o que eu faço. Tem um aí que eu já aprendi 10 vezes, só eu.
10 vezes, aprontando em jogo de futebol. É preso num dia e solto no outro, né? Não, se bobear, sai da delegacia antes do que o policial que chegou lá com ele. Certamente. E assim, seria tão legal se eles focassem no lado positivo da torcida, que é botar a galera pra cima, né? Que esse lado é legal, pô. Esse povo não liga pra futebol, não. Esse povo tá nem aí pra futebol. Tem nada a ver com futebol isso aí não, Renato. Essa gente aí não liga pra futebol. Infelizmente, né? Renatão, obrigado, viu? É aquela mentalidade de gangue, né? No seu conceito mais puro, né? Eles torcem pela torcida, né? E aí é matar ou morrer, o que é uma... Bandidos. A gente tem que parar com essa mentalidade. Bandidos, e precisam ser tratados como Casa bandidos. tem que cair, né? 20 anos, eu sinto muito pelos pais desse rapaz. E eu tentei entrevistar eles, viu? Da Máfia Azul, falei, ó, gente, olhei no olho deles e falei aqui, ó, a hora é agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, não quiserem falar nada. Então o silêncio diz muito também, né? Vai falar o quê, né? 8 horas e 28 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo, tomar uma água aqui. A gente continua no intervalo interativo, porque é duro, né? Um menino de 20 anos perdeu a vida e gente, né? Não tem o que falar num caso desse. Vamos pro intervalo.